Ô Pedro, siga na tela conosco, vamos trazer também o Matheus Teixeira, deixar a tela bem cheia aqui, isso com todo o nosso time titular aqui do 360, Débora. Matheus, quero te ouvir também sobre esse aspecto, claro, das repercussões todas políticas, mas principalmente aproveitando sua expertise de conhecimento dos bastidores do Supremo e do Judiciário como um todo, porque acho que vale a gente explorar de novo esse momento de desgaste do Supremo, e em especial do ministro Alexandre de Moraes, e a tomada de decisão neste momento, que ontem, me lembro, eu estava num evento aqui próximo da sede da CNN em São Paulo, que contava com participação de alguns advogados, de alguns políticos, quando veio a primeira notícia que o Theo Cury nos trouxe em primeira mão também aqui na programação da CNN, do parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, favorável a esta prisão domiciliar, explicitamente colocada como temporária, e um amigo aqui que estuda direito me observa, mas a rigor toda prisão temporária humanitária, prisão domiciliar humanitária, é por natureza temporária, para que a pessoa tenha condições humanitárias mais condizentes com o seu estado de saúde e, caso ela esteja plenamente recuperada de saúde, possa voltar para o sistema prisional. Em muitos casos, acaba se tornando permanente, em especial quando se trata de pessoas com mais idade. É o caso, por exemplo, de outro ex-presidente, Fernando Collor, que tem uma série de problemas de saúde crônicos que colocaram Fernando Collor em prisão domiciliar e muito provavelmente deve seguir assim ainda por algum tempo. No caso de Jair Bolsonaro, não se tem muita clareza ali, não se trata de uma doença tão crônica quanto um mal de Parkinson, mas sim tem todas as consequências da facada. Fiz todo esse introito, Matheus, para te ouvir um pouco de quanto isso pode representar um certo alívio num Supremo Tribunal Federal tão tenso, e você e Theo também trouxeram aí bastidores de uma reunião recente do dia 12 de março em que ficaram à flor da pele todas essas tensões entre os ministros, mas não há nenhuma garantia de que o Supremo deixe de estar sob os holofotes e no olho do furacão de caso Master, de eleições, de disputa pelo Senado, etc. Perfeito, Yuri. Fato é que agora o ministro Alexandre de Moraes determinou 90 dias em meio ao caso Master, em meio à elevação dos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele ganha 3 meses para negociar também alguma saída, ou ao menos o arrefecimento da crise em relação ao caso do Banco Master. Isso tudo, como o Caio trouxe aqui agora há pouco, intuitivamente é difícil não atrelar a crise do caso Master e essa prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes ficou marcado por ser um ministro muito duro, por ser um juiz que endureceu a relação com o Jair Bolsonaro, foi o relator do caso, conseguiu o voto da maioria da primeira turma e estabeleceu uma pena altíssima de 27 anos de prisão, justamente na visão dele, que ele diz para ser também uma pena pedagógica, para ninguém mais tentar um golpe de Estado, como ele disse que Jair Bolsonaro tentou. E aí, agora no meio do Banco Master, com o Supremo enfraquecido, vem essa decisão. E exatamente na linha da introdução, Yuri, a manifestação da Procuradoria ontem já era uma prévia do que a gente está vivendo agora. Desde o começo desse caso, desse inquérito da tentativa de golpe, a Procuradoria e o ministro Alexandre de Moraes andam muito alinhados. Paulo Gonet Branco se tornou Procurador-Geral da República por apoio de Gilmar Mendes e também de Alexandre de Moraes e, portanto, ele na PGR é sim um aliado desse grupo do Supremo Tribunal Federal que agora age para se defender. Você mencionou a reportagem que eu e o Theo fizemos sobre uma reunião fechada, onde os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino tentaram ali comunicar ao presidente Edson Fachin que ele deveria fazer uma defesa mais enfática de seus colegas, mas fato é que Fachin se nega a fazer essa defesa e prefere ter uma bandeira que é o do Código de Ética, porque justamente há também uma visão no Supremo que maiores esclarecimentos também são necessários de ser prestados, porque ainda não está bem claro qual que era o limite ali da relação pessoal de ministros com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Mas Alexandre de Moraes mantém o tom duro apesar da prisão domiciliar e diz que, se Bolsonaro descumprir alguma das medidas, ele volta para a prisão, nem que seja para um hospital penitenciário. Então ele tenta manter esse perfil linha dura, mas fato é que ele concedeu a prisão domiciliar no meio desse contexto de enfraquecimento do Supremo, que está sob ataques graças ao caso do Banco Master. É diferente da situação que a gente viveu meses atrás, no ano passado, em que os ataques ao Supremo
vinham porque o Supremo estava investigando Jair Bolsonaro se ele tinha tentado ou não um golpe de Estado. Nesse caso, havia uma união maior no Supremo de defesa do relator Alexandre de Moraes e dos demais ministros que julgavam o caso. Mas em relação ao Banco Master, não há a mesma união. Há uma parcela do Supremo Tribunal Federal que diferencia a defesa do tribunal em relação à atuação em defesa da democracia e no julgamento do que eles dizem ser a tentativa de um golpe de Estado de Jair Bolsonaro e a defesa do tribunal agora, que o tribunal não está mais sob ataque por causa de investigações e decisões judiciais, mas sim por revelações sobre a relação de ao menos 3 ministros com o ex-banqueiro que está preso por determinação do ministro André Mendonça.